Oi, belezinhas! Tudo bem com vocês? Se você deseja obter informações sobre qual é o seu tipo de casamento, fique nesse programa, que esse foi feito para você. Eu sou a Pati e o tema de hoje é os 5 tipos de casamento. Gente, vou contar uma pequena historinha aqui para vocês. Em uma cidadezinha pequena do interior, daquelas que só tem uma igrejinha no centro da cidade, estava havendo uma cerimônia linda de casamento. E aí, naquele momento épico em que o padre pergunta: alguém tem algo contra essa união? Fale agora ou cale-se para sempre. Tião, um bêbado da cidade, conhecido por todos, estava lá no último banco. Levantou-se, colocou sua camisa por dentro da sua calça surrada e perguntou: como é que a gente vai saber, senhor padre, se essa relação é mesmo para acontecer? Se ela vai dar certo? Nesse momento, todo mundo ficou embasbacado. Olharam todos para Tião assustados. Certamente você deve estar pensando na resposta, assim como fizeram aquelas pessoas que estavam naquela pequena cerimônia, não é verdade? Como saber qual casamento que dará certo ou não? O que você responderia? Com base nesse mesmo questionamento que muitos pesquisadores têm se debruçado sobre o tema. Quais são os casamentos que prosperarão? Eles conseguiram reproduzir um estudo com mais de 90% de acerto. Isso mesmo, 90%. Quando o quesito é qual casamento funcionaria e em qual tempo terminaria em divórcio. Por meio dessas pesquisas, descobriram que os casamentos eles se dividem em 5 tipos. Calma, algum apressadinho aí deve ter pensado: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens. Não, gente, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre regime de bens. Estamos falando exatamente sobre o que vocês entenderam: 5 tipos de casamentos. Boa parte das pessoas ainda acredita que o bom funcionamento do casamento é pura sorte. Se você acredita nisso também, seja bem-vindo ao time que você não está sozinho. Não, gente, não é sorte. Quando você acredita nisso, você não se preocupa com o que pode ser feito para melhorar o seu casamento e acaba deixando apenas a vida te levar. Também não busca se informar sobre o assunto. Afinal, como tudo é uma questão de sorte, é tudo uma questão de loteria da vida, não é mesmo? Dessa forma, muitos de nós ainda achamos que um bom casamento é aquele sem conflitos. Então, a resposta para a pergunta do Tião poderia ser essa? Um casamento sem conflitos é um casamento que durará para toda a vida? Não. Se o casal não tem conflito, esse casamento dará certo? Não. Mas todos nós casados sabemos que é impossível não haver conflitos em um casamento. Cabe aqui uma pequena explicação. Para nós, há uma clara diferença entre brigas e discussões. Discussões são naturais de qualquer relação. Tanto você com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com seu irmão, em algum momento já discutiu. Todo bom relacionamento tem discussões. Já as brigas não necessariamente. Brigas não são discussões saudáveis, tá? Brigas são discussões em que há desrespeito de um cônjuge ou de ambos, apesar de boa parte da nossa cultura entender que todo casamento tem brigas. Entendemos que isso não é uma verdade. Todo casamento ele possui sim conflitos, mas o desrespeito não necessariamente é uma característica de todos os relacionamentos, tá bom? Dessa forma, nossa primeira resposta para a pergunta de Tião seria: não, Tião, não está correto, visto que conflitos podem e vão acontecer em todos os tipos de casamento. Então, alguém pode ter respondido aí mentalmente: a Paty está problematizando uma coisa que é muito simples, porque para ter um bom casamento basta saber discutir sobre os problemas e resolvê-los antes que eles cresçam, de forma a respeitar a opinião de ambos. É verdade? É um fundo de verdade isso aí. Essa resposta praticamente define os casais chamados validadores pela pesquisa citada. São casais validadores aqueles que buscam resolver suas diferenças, discutem e chegam a um denominador realmente comum enfrentando o problema. E a pesquisa realmente confirmou que é um dos tipos de casamento que tendem a permanecer a vida inteira casados e felizes. Mas essa resposta ainda não responde àquela indagação de Tião feita na cerimônia, visto que não sabemos se aquele casal que estava se casando estava realmente discutindo muito ou pouco. Muito provavelmente você também conhece algum casal que não discutia assuntos sérios e que permanecem casados e felizes até hoje, não é mesmo?
Mas essa pesquisa chama esse tipo de casal, diferentemente de validadores, de casais pacíficos. São casais que evitam conflito a todo custo, concordam em discordar, e eles entendem que os conflitos não são maiores que as coisas boas que eles vivem em seu casamento. E ainda que tenham assuntos não resolvidos, eles permanecem felizes juntos. E se o casal que estava se casando fosse um casal conhecido por suas grandes discussões, pelos mais diversos motivos, ainda teríamos um casal para a vida toda? Nosso conhecimento popular responderia certamente que não, porque eles discutem demais. Mas os pesquisadores discordam, tá? Esse tipo de casal é chamado de casal volátil. Também tem como regra um final feliz, por incrível que pareça, e possuem como característica discussões entusiasmadas. Seus pontos são debatidos com grande emoção. Mas a emoção dos conflitos é muito e muito menor do que aquela que eles demonstram através de afeto e apreço pelo seu cônjuge no dia a dia do relacionamento. Somando a isso, a facilidade de fazer as pazes tende a conduzir um casamento com grandes emoções, mas extremamente feliz. A pesquisa demonstrou que a felicidade e durabilidade do casamento está diretamente relacionada em como os casais lidam com seus conflitos, em suas discussões. E também essa pesquisa conseguiu demonstrar que os casamentos felizes e realmente duradouros, eles se encaixam em um desses três tipos de casamentos: casais validadores, casais pacíficos e casais voláteis. Casais validadores são casais que escolhem bem os conflitos, que valem a pena. Eles são casais virtuosos na comunicação. Mesmo quando eles discordam, eles demonstram que estão ouvindo seu cônjuge e que respeitam as opiniões contrárias. Mesmo quando não se entendem, têm um bom humor a seu favor. É uma das características de tentativas de convencer o seu cônjuge. Eles não insistem muito nessa tentativa de convencimento, tá? Eles são bons amigos, eles valorizam o nós acima dos seus objetivos individuais e os valores individuais também. Não incomum, eles terminam uma frase do outro. Qual é o grande perigo desse tipo de casamento? É o represamento das vontades individuais. Elas muitas vezes são deixadas em segundo plano. E aí pode causar uma certa mágoa ou descontentamento. Os casais pacíficos são aqueles que evitam conflito. Eles minimizam suas diferenças em vez de resolvê-las. Expõem as diferenças, mas muito pouco é resolvido. Eles concordam em discordar e, por vezes, eles sequer tentam persuadir um ao outro. Eles não exploram a natureza emocional das suas diferenças. Eles reafirmam que amam e valorizam o seu casamento. Então, acentuam o positivo e aceitam o resto. Eles terminam uma discussão sem resolver o conflito em si e ainda se sentem bem um com o outro. O perigo desse tipo de casamento é que pode se tornar solitário, visto que as interações elas não são fortalecidas nos conflitos e, por vezes, eles evitam não só as discussões, como também conversas que são extremamente relevantes para o relacionamento. Por sua vez, os casais voláteis são exatamente o contrário, são aqueles casais que buscam os conflitos. O confronto para esse tipo de casal é quase que necessário. Discutem tudo, discutem por muito e se reconciliam muito mais. Ambos são muito participantes nas decisões do lar. Apesar de frequentes as discussões, são uma pequena parte de um relacionamento caloroso, afetuoso, amoroso. Eles lutam com paixão e prazer para alimentar as interações positivas entre eles. Eles expressam muitas emoções negativas e mais ainda emoções positivas. Eles não têm qualquer dificuldade para fazer as pazes, muito menos dificuldade para resolver as suas diferenças. Eles acreditam que o casamento deve enfatizar e fortalecer a sua individualidade e não enfraquecê-la. Enquanto os validadores tendem a terminar a frase um do outro, os voláteis, ao contrário, são mais propensos a interromper um ao outro com perguntas. Eles estão muito abertos um com o outro sobre os seus sentimentos, tanto sentimentos positivos quanto sentimentos negativos. A facilidade com que eles revelam suas emoções e sentimentos íntimos alimenta tanto suas batalhas quanto o seu romance. Eles tendem a ser mais apaixonados e excitantes. Qual é o perigo desse tipo de casal? Como eles estão sempre no limite, eles podem tocar em uma área extremamente sensível do relacionamento e destruir completamente o vínculo que eles têm.
Além desses 3 tipos, que são os tipos que os pesquisadores falam que tendem a ser casamentos duradouros e felizes, nós ainda temos mais 2 tipos de casamentos, que são casamentos extremamente disfuncionais, porque levarão a um casamento infeliz ou levarão necessariamente ao divórcio. Quais são esses 2 tipos? O primeiro deles são os casais hostis. Casais hostis gastam muito tempo com críticas, gastam muito tempo na defensividade. A empatia está claramente em falta. O desprezo é uma constante no relacionamento. As mesmas discussões são repetidas, com pouca dedicação para realmente ouvir e querer entender o outro. Há uma falta de compreensão de quão presos que eles estão em seu próprio eu, em seu próprio sentimento de estar certo. Eles tendem a modular toda a sua negatividade apenas o suficiente para nunca deixá-la ficar completamente fora de controle. As pesquisas comprovam que, apesar do seu conflito ser perpétuo, os casais hostis tendem a permanecer juntos e em uma união infeliz. Ou seja, permanecem juntos, mas de forma infeliz, porque nenhum quer dar o braço a torcer. Alguns casais hostis realmente temem, inclusive, a intimidade. Eles brigam para conquistar o espaço para si mesmos, chamados de casais evitadores de intimidade, inclusive. Eles brigam na frente dos filhos e se casam muito mais com a miséria deles do que um com o outro. E nós temos um segundo tipo de casamento disfuncional, que são casais hostis desapegados. Os casais hostis regularam seu conflito. Os hostis desapegados, ao contrário, eles continuarão lutando até que estejam exaustos e esgotados. O abuso emocional é um padrão persistente em casais hostis, inclusive. Assim, conforme o conhecimento popular, os casais voláteis, que são aqueles lá do início, eles não teriam um casamento feliz, mas os estudos de longo prazo, que duraram cerca de 40 anos de acompanhamento desse tipo de casal, apontou resultados diferentes, tá? Qual a diferença, então, entre casais voláteis, hostis e hostis desapegados? É uma boa pergunta, né? Pode ter ficado um pouco confuso, então vamos clarear. Casais voláteis são casais com interações positivas. Essas interações superam muito mais as interações negativas. O casamento é feliz, realmente é feliz. O amor e a paixão, eles ainda são maiores do que os conflitos. Nos casais hostis e hostis desapegados, não se tem empatia como característica. O foco do casal aqui passou a ser quem será o vencedor das discussões. O sentimento entre eles não tem mais papel de protagonista na relação. Aqui eu apequeno o meu parceiro, diferentemente dos voláteis. Nesses 2 tipos, hostis e hostis desapegados, não se tem um casamento feliz. Você deve estar se perguntando, por que é importante entender essa diferença? Alguém aí pode estar com essa dúvida. Primeiro, é importante porque compreender a natureza do relacionamento vai fazer você se sentir parte dele e permitirá você entender quais são os ônus e os bônus do seu relacionamento e do seu tipo de casamento. Permitirá você compreender que seu cônjuge é um validador, mas você é um volátil. E ao perceber isso, você vai saber lidar melhor com essa forma de casamento. Isso é um exemplo, tá? Vocês podem ter outros tipos de casamento. Qual é um outro benefício? Você vai compreender o que é normal, o que não é normal, se é um relacionamento que vai e deve durar, se é um relacionamento que não vai e não deve durar, se precisa de uma ajuda externa ou não. O tempo investido para descobrir qual é o tipo de seu casamento, ele é tão pequeno quando ele é confrontado com todos os benefícios que podem advir disso, que não dá para ser deixado para trás. É uma daquelas informações que você fica se perguntando, como é que eu não sabia disso até agora, meu Deus? Semelhante à descoberta do livro das 5 linguagens do amor. Não sei se foi assim com vocês, mas aqui em casa foi. Depois de muito tempo, a gente descobriu a existência desse livro, por incrível que pareça. O maior benefício de você saber essa classificação é trazer uma certa paz para você e para o seu relacionamento, ao você conseguir identificar qual é o tipo de casal que você forma com o seu cônjuge. Apesar de ter diversas particularidades, não é o único e os problemas de vocês, eles já existem em outros casais também. Podemos nos valer das experiências e das informações de qualidade já existentes. E essas informações, elas podem nos ajudar a superar o nosso problema atual. O sentimento que é gerado por entendermos que não é todo conflito no nosso casamento que necessariamente gerará uma coisa ruim é
extremamente tranquilizador, é de paz. Então, por que entender qual tipo de seu casamento consegue gerar essa paz? Porque um casamento duradouro, um casamento feliz, ele não está ligado à ausência de discussões, como a gente já falou. Ele está ligado à ausência, sim, de brigas, com o equilíbrio do saudável entre os sentimentos e interações positivas e os sentimentos e interações negativas do casal. Alguém poderia estar pensando agora: não sabia dessa informação até agora e o meu casamento vai bem. É verdade, muitos casamentos eles vão bem com pouca informação ou nenhuma, mas com determinadas informações poderia ser muito melhor o seu relacionamento. E às vezes, o preço do amadurecimento de um casamento, ele não teria sido tão alto caso determinados problemas pudessem ter sido evitados, simplesmente por uma interpretação diferente da situação que você vive ou por ter real conhecimento que agregue na vida de vocês de verdade. Não sei você, mas às vezes, só às vezes, você fica pensando que se eu soubesse dessa informação antes, eu não teria falado tal coisa, eu não teria agido assim, teria agido melhor, teria agido de uma forma diferente. Eu gosto muito do exemplo da corrida. Hoje, a grande maioria de nós pode simplesmente colocar um tênis e sair correndo por aí para se exercitar, não é verdade? Mas saber qual tipo de calçado que você usa pode facilitar a sua corrida. Ao mesmo tempo, pode prevenir problemas futuros que muitas vezes vão te dar uma dor de cabeça e que quando surgem eles sequer podem ser percebidos como tendo origem lá na corrida com calçado inadequado. Obter informações sobre uma determinada prática comum do nosso dia a dia não diminui necessariamente a graça de se praticar um esporte, uma corrida. Assim também é com o casamento. Obter informações que te auxiliem vão minimizar os problemas, vão permitir que as brigas acabem e te conduzir pelo caminho da felicidade conjugal, que é o que a gente deseja. O melhor momento para você verificar isso não é naquele momento que você está brigando, discutindo intensamente com seu cônjuge. Até porque há uma tendência natural da gente de, nesses momentos, ou ofender ou se defender. Tente observar o seu relacionamento como um todo em um momento de tranquilidade seu, para não fazer uma classificação errada e se equivocar nas ações que você deve tomar. Perceba os sentimentos que já estão influenciando o seu julgamento. Esse é um passo importante para você classificar o seu casamento, classificar você e classificar o seu cônjuge. Você deve estar se perguntando, onde que as pessoas mais erram nisso? Ou as pessoas ficam tentando ser aquela família de comercial de margarina, ou seja, sem problema nenhum, ou elas simplesmente ignoram a existência de informação, vão vivendo a vida do jeito delas, fundamentada totalmente nos seus achismos e deixando simplesmente a vida levar. Na verdade, elas vão empurrando os problemas conjugais com a barriga, até que eles se avolumem de forma que não consigam ser resolvidos mais. É sim possível ser feliz, mas é possível viver sem problemas? Não, é possível ser feliz mesmo vivendo com problemas. Ambas atitudes, elas geram problemas que poderiam ser evitados com um pouco mais de informação. Então, por onde começar? Saber qual tipo de casamento você e seu cônjuge se enquadram vai te possibilitar ter uma vida a dois muito mais alegre e calma. Alegre porque te torna otimista frente à solução de problemas causadores de brigas na sua casa, sabendo que há esperança para vocês. E calma, porque vai te permitir conduzir de forma carinhosa assuntos sensíveis, trazendo confiança para o seu cônjuge também. Então, o primeiro passo é abrir a mente para possibilidades de informações que podem facilitar a vida de vocês. Da mesma forma que hoje nós buscamos no YouTube várias informações, qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode recorrer ao YouTube, seja para fazer uma pizza, seja para funcionar algum aparelho eletrônico. Os nossos casamentos, eles também podem melhorar com informações práticas. Aqui em casa, o meu marido costuma dizer que o mundo ele não começou a girar quando a gente nasceu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que já há existência de conhecimentos pretéritos que são suficientes para a gente poder melhorar a nossa relação, para poder nos ajudar com o nosso problema. Isso vai te poupar tempo e muitas vezes vai te evitar sofrimentos desnecessários, existentes simplesmente pela falta de informação ou pela existência de informação equivocada. É importante ter uma estratégia e um plano de ação para facilitar a sua vida. Nunca esteve tão fácil e tão barato obter informações de qualidade para a gente resolver os nossos problemas, não é?
O problema é que muitas vezes a gente opta por gastar tempo com coisas inúteis. A gente opta por estar na internet ao invés de aprendendo, gastando tempo com coisas que não vão nutrir nossa relação. Como que você organiza isso então, Paty? Essa pode ser uma dúvida de você que está magoado, que está distante do seu cônjuge, porque vocês têm passado por brigas constantes, que trazem um tratamento inadequado conjugal e que te deixa desapontado ou desapontada sobre o que é um casamento feliz, sobre o que é um casamento. Mas como falei, que o quesito determinante para classificar o tipo de casamento em que você está é relacionado com como que vocês lidam com o conflito durante as discussões. Aqui nem sequer leva em consideração o assunto a ser discutido. Para perceber isso, se exige um olhar de fora da situação, pelo menos mais distante um pouco do conflito vivido. Aqui em casa, como já temos um certo tempo de convivência e um aprofundamento relacionado ao tema casamento, nós sempre partimos de 5 pilares para identificar e analisar qualquer problema. São eles identificação, aproximação, amizade, amor e comunicação. Nesse caso, eu identifico se o problema é o assunto ou se foi a forma de lidar com o assunto. Faça isso aí você também. Observe se o incômodo foi gerado, é relacionado à forma como você falou ou à quebra de expectativa do que deveria ter sido falado ou do que realmente você queria falar. Em outras palavras, perceba se o que está incomodando é a forma validadora, volátil, pacífica, hostil ou hostil desapegado utilizada na discussão de vocês. Ou se o problema é apenas um assunto que é bastante sensível a ambos. A partir disso, você pode direcionar a melhor forma e a forma correta de lidar com a próxima discussão. Então, quando que é melhor fazer essa análise? Seria muito bom poder combinar com o cônjuge as discussões antes de tê-las, mas se isso fosse possível, nós nem precisaríamos discutir, não é? Então, o melhor momento para analisar qual tipo de conduta que você teve na última discussão de vocês é no dia seguinte, quando os detalhes da discussão eles ainda são frescos na nossa memória, mas os ânimos eles já estão mais calmos, vocês já estão mais tranquilos, apesar de ainda estarem chateados com o que aconteceu. Lembrando aqui que o objetivo é evitar brigas futuras e descuidos no trato com seu cônjuge. De quanto em quanto tempo, então, eu poderia e deveria fazer isso? A cada discussão é interessante fazer essa análise, porque as características dos tipos de casamento elas podem se misturar dependendo do assunto ou simplesmente com o passar do tempo. A gente não fica necessariamente restrito àquele tipo, mas a gente tem ele de forma predominante. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer o seu cônjuge, quanto mais você conhecer o seu casamento e como seu cônjuge reage às discussões, mais fácil se torna lidar da próxima vez. Então, como melhorar? Conversar com seu cônjuge sobre o assunto é uma ótima forma. Por vezes, a melhor maneira da gente lidar com determinados problemas é exatamente jogar luz sobre eles. Bater um papo simples e leve sobre o assunto. Explicar, por exemplo, para o seu cônjuge quais são os tipos de casamento que nós ensinamos aqui. Como uma informação obtida em pesquisas científicas ao longo de 40 anos pode influenciar o seu relacionamento, a fim de trazer uma clareza para a relação de vocês, melhorando assim a postura de ambos em futuras discussões que possam vir a ocorrer. Você que não tem tanta facilidade de dialogar com seu cônjuge deve estar se perguntando: como fazer melhorar se eu não posso tratar isso diretamente com ele? Uma forma da gente gerar certa proximidade, então, nesses casos, é anotar características que você observe das últimas discussões de vocês e depois verificar em que tipo de casamento vocês se encaixam. Tente apresentar essas observações ao seu cônjuge. Sozinho, você pode modificar as suas atitudes, por exemplo. Você pode torná-las mais adequadas. Adequadas em que sentido? Adequadas no sentido de quem acredita que é possível e tem o objetivo de tornar o seu casamento leve, feliz. Essa mudança, ela vai refletir necessariamente na mudança do seu cônjuge, que vai reparar que algo em você está melhor, que as coisas já não estão mais tão ruins quanto antes. Até onde, então, Paty, investir tempo nisso pode ser bom? Olha, conhecer o seu casamento, o seu cônjuge e você não tem limites. Quanto mais você melhora, melhor fica a sua convivência, mais leve fica o seu dia a dia conjugal. Quanto vale manter sua família? Não tem preço, não é verdade? Existe alguma exceção em que identificar qual tipo de casamento você está
Não é bom? Não, gente. O único cuidado que você deve ter com esse tipo de conhecimento é que você tem que usá-lo a favor de vocês e não como uma arma contra o seu cônjuge. É a favor da união de vocês. No final das contas, a resposta científica para a pergunta de Tião, feita lá no início, é que tudo dependerá da forma como os cônjuges lidarão com as suas discussões. Enquanto elas forem recheadas de amor e respeito, o casamento feliz tenderá a durar. Espero hoje ter ajudado pelo menos um casal com essas informações, tá? Um beijo para vocês, belezinhas e tchau!